Gente, meu cabelo não tá ok. Bom dia a todo mundo, bem-vindos a outro vídeo do meu canal. Hoje vou fazer um react de um dos meus youtubers brasileiros favoritos. Uma coisa que eu gosto muito de morar aqui no Brasil e de falar português é que tem youtuber pra tudo. Pra tudo, tudo. E quando eu cheguei neste país, como gringo, latino, eu não sabia muito bem seguir dicas ou não sabia muito entender as coisas como funcionavam aqui e foi aí que eu descobri os youtubers gringos no Brasil. E o mais famoso de todos, na minha opinião, é o Paul Cabanes. Paul Cabanes é um humorista francês que mora aqui em São Paulo, acho que no estado de São Paulo. Ele está casado com uma brasileira, tem uma filha brasileira. Ele está morando aqui acho que já há 6 anos. E acho que ele está muito bem. Acho que deu um sucesso absurdo, né? Ele tem um canal de YouTube com mais de, acho que com quase 1 milhão de subscritores. É meu sonho chegar nesse número. E também ele faz shows, turnês. E enfim, hoje, para comemorar que o Paulo Cabanes chegou a 1 milhão de seguidores no Instagram, eu decidi fazer um react. Outro react. Quero pedir desculpas porque eu sei que às vezes tem problemas técnicos, mas este react que vou fazer acho que vai ser o melhor até hoje, porque vou fazer react de dois vídeos que ele fez. O primeiro de 7 coisas que eu odiava do Brasil e passei a gostar, que é esse daqui, e depois vou fazer dos 7 coisas que eu gostava do Brasil e passei a odiar. Não odiar, mas que não gosta mais, tá bom? Então, cara, se inscreva no meu canal que tá super estagnado, me siga no TikTok que tá sendo um sucesso, e vamos lá. Vindo aqui, sou o Paul, eu sou da França, faz 7 anos que eu estou aqui e aí eu vou falar justamente das coisas que em 7 anos eu evoluí, ou seja, eu não gostava no início no Brasil, que são coisas tipicamente brasileiras e que agora eu gosto. Então, vamos lá. Primeiro item, vou começar sobre comida, é o pão de queijo. Como qualquer bom gringo que eu sou, eu não gostava de pão de queijo. Na verdade, os gringos em geral não gostam de pão de queijo. Pão de queijo, vale lembrar que não tem na França, mas a gente não... Quando ele tá falando gringo, imagino que são pessoas que não são da América Latina, né? Porque os latinos comemos pão de yuca que é parecido ao pão de queijo, né? Eu adoro. Mas entendo que ele não. Gosta pela textura, em geral, não em relação ao gosto, em relação à textura, porque é uma coisa borrachuda. Eu tô falando isso, tem 1 milhão de mineiros que estão se enforcando ao mesmo tempo. Entendendo? Vocês têm que ir tudo embora, sou! Você é um maconheiro, tem que ir embora, cara! Mas a textura a gente demora a gostar, porque de fato o pão de queijo ele tem uma textura específica e no início fica estranho para nós, muito estranho, dá um certo nojo até, se eu falo com 100% da verdade. Ai, bicha, que nojo! Só que depois você vai gostando pouco a pouco e alguma hora você ama isso. Você levanta de manhã, você quer um pão de queijo. Eu tô mais ou menos nesse nível. Em maio, eu fiz um meu show em Belo Horizonte. Eu provei da culinária mineira e é incrivelmente melhor que qualquer outra coisa que eu já provei. Não que as outras culinárias brasileiras não sejam boas, mas os itens que são tipicamente mineiros são melhores em Minas Gerais. Por exemplo, Obviamente, né? Mas eu também já falei em várias ocasiões que eu acho que a comida mineira é a melhor do mundo. queijo branco também é muito bom em Minas Gerais. Então é uma das coisas que eu não gostava, inclusive, não estava nem na minha lista. Mas queijo branco não é uma coisa que eu gostava muito. E em Minas, meu Deus, eu teria comido queijo branco todos os dias. Também tem o doce de leite, que também é uma coisa que eu não gostava. E em Minas eu comecei a gostar muito. Mas pão de queijo, particularmente o dos mineiros, é incrível. E na verdade o pão de queijo em qualquer lugar agora eu gosto bastante. Eu vou lá, eu peço um café e um pão de queijo. E café é justamente o outro item da minha lista de bebida, no caso, que eu não gostava particularmente. Na França se bebe bastante café, mas eu não tomava muito. E agora eu tomo muito, pelo ritual. Café é uma coisa de ritual. Não é tão pelo gosto que eu gosto tanto de café, mas é porque é uma coisa que remete pra mim ao sítio, a uma coisa... Acho que nisso aí eu concordo. Eu gostava do café, sempre gostei. Mas morando no Brasil, virei louco, doido pelo café. Eu tomo 3, 4 xícaras por dia. E realmente é uma coisa muito brasileira, especialmente os expressos, né? Aqui vocês bebem café muito diferente do que no meu país.
Eu já cheirei campos de café assim, digo, o odor que exala o campo de café quando eu morava em Maringá, porque na estrada entre Maringá e Londrina tinha plantações de café. E aí você passa lá de carro, tem um cheiro absolutamente endoidecedor, de tão bom fica. Isso é um cheiro realmente que nossa, ele pega a sua alma, cara. E aí eu comecei a viciar um pouco em café. Eu tomo café sem cafeína agora, aquele famoso descafeinado, porque senão não dá, eu não consigo nem dormir à noite. Uma outra coisa da culinária de vocês que eu passei a gostar muito é a farofa. Farofa brasileira, digo farofa porque eu acho que é brasileiro, é uma coisa sensacional. Na França também quase não tem mandioca. Eu já vi em alguns mercados específicos em regiões de Paris, distritos onde tem muitos africanos, mas tirando esses bairros, é muito difícil achar mandioca e muita gente nem sabe o que é mandioca. Então imagina a farofa de mandioca. E aí eu comecei também a gostar muito disso. No início me parecia um pouco areia. Era também uma... Eu não demorei muito tempo a gostar. Cara, é uma coisa esquisita, mas para todo gringo, farofa parece areia. Eu lembro também a primeira vez que eu provei, também não gostei. Demorou. Acho que para ele também. Não, que assim que você prova, principalmente com feijoada, que é uma delícia, uma joia da culinária de vocês, fica difícil comer sem farofa. E agora, recentemente, eu provei a farofa carioca, que é mais amanteigada, e também, se eu não me engano, tem um pouco de banana na coisa. Então é uma coisa sensacional. Eu falo 3 vezes para vocês. Agora, itens que não são da culinária e sim da cultura. Primeira coisa, tem o fato que vocês não falam não de maneira muito direta. Eu odiava isso. Eu achava muita enrolação. Eu achava que era muito difícil saber o que o cara tá pensando. Só que eu comecei a gostar porque eu acho que é educado. Na verdade, não é que o brasileiro não fala não. O brasileiro fala não, mas de um jeito que é sutil. Não, sua piranha. Ele vai falar, é um pouco difícil porque tem isso e aquilo. Mas se você entender a cultura brasileira, você vai entender que é um não. Só que demora para entender. Então no início o gringo vem e ele acha que ninguém tá sendo sincero, que todo mundo tá sempre escapando, esquivando. Só que não é bem assim. É uma questão de realmente de entender a linguagem. E quando você começa a entender a linguagem, você vê que eu mesmo, por exemplo, eu entendo quando alguma coisa vai rolar e alguma coisa não vai rolar. Eu entendo se é um sim ou se é um não, sem dificuldade. Mas eu vejo que tem educação, eu gosto dessa malemolência. Quando 2 brasileiros falam um com o outro, é igual 2 algodões que se metem assim, que se entrosam, sabe? Não tem dureza, é tudo mole, a comunicação é uma dança, é uma... Dois europeus que conversam são 2 pedaços de madeira. Onde tem contato, é um contato muito mais áspero, entendeu? Isso é uma metáfora para você. Eu morei na Europa. Eu morei 6 meses na Espanha. E é verdade. Para as pessoas que somos latinas, ir para a Europa é meio difícil, porque você acha que as pessoas estão sendo grossas, mas não, esse é o seu jeito mais áspero, concordo. Então,
entre esses continentes aí. Uma coisa também que eu odiava e passei a gostar são os shoppings. Shoppings é uma coisa que eu não vou mentir, eu achava muito sem graça. Um lugar fechado, comercial, caro pra caramba, geralmente, onde as pessoas vão passear. Na França tem alguns shoppings, mas não são lugares de passear, são lugares meramente comerciais, de fazer suas compras e ir embora o mais rápido possível. E no Brasil, eu passei a entender porque vocês vão muito para shopping, e eu mesmo gosto de shopping agora, eu confesso que eu vou bastante para shopping, porque primeiro é um lugar seguro, segundo é refrigerado, tem uma componente de temperatura que é de se levar em consideração, que obviamente na França não tem muito. É um lugar, afinal, que é prático, porque você tem tudo num lugar só. Você pode comprar um sorvete, um café, um brinquedo para sua filha, se você tiver 300 reais para gastar, né? É mais de 300 reais. E também você pode, sei lá, comprar alguma coisinha, ou só ver, só namorar a vitrine, como vocês falam. E é uma coisa gostosa, afinal. É verdade que eu acho que me levou a um lado um pouco mais materialista, que eu sinto prazer em ver coisas, que não era uma característica minha, mas eu sinto prazer em ver roupas, ver uma coisa também, uma coisa de casa, um prato, sabe? Eu passo com a minha esposa, eu falo assim, olha esses pratos, olha esses talheres, que incrível, sabe? E se a gente tivesse uma planta assim em casa? Isso chama idade, chama virar brega. Caraca, ai gente, fiz assim. Caraca, eu me concordo, por isso que eu gosto do Paul Cabanes, porque é completamente verdade. Eu também não gostava do shopping, eu cresci, não tô querendo generalizar, mas eu como homem não gostava do shopping, odiava ir no shopping, odeio fazer compras de roupa, odeio ficar na fila de uma loja, odeio acompanhar minha namorada por um lugar, para uma loja. Gente, não nasci para isso. Porém, no Brasil eu realmente entendi, porque a cultura, especialmente em cidades como São Paulo, que são super urbanas, assim, mas assim, tem muita gente, os shoppings fazem parte da cultura. E o que ele falou, você vai para o shopping para comer, você vai para o shopping para gostar do ar, né, do ar, curtir o ar, você vai para o shopping para tomar um café, você vai para um shopping para matar tempo, para dar voltas, para ir para o cinema. Os shoppings no Brasil são extremamente importantes para os brasileiros, muito mais do que em outros países. Por exemplo, no meu país é muito parecido, você vai para o shopping para comprar, e o pessoal que não vai para o shopping para comprar está perdendo seu tempo, mas no Brasil não, faz parte da cultura. E concordo, você começa a descobrir as lojas, as marcas, as empresas, os preços, você começa a descobrir esse tema dos descontos, das temporadas altas, baixas. É engraçado, né? Como você acaba sendo mais capitalista. Mas eu acho que também é uma questão de ser cultural, de se acostumar à cultura brasileira, no sentido que realmente o shopping, para mim, virou um lugar de passeio mesmo. E isso é uma das coisas que eu mais demorei a gostar. E de umas que eu mais odiava, que eu mais gosto. Uma das coisas que tem o maior contraste no meu sentimento em relação a esse item. Virou técnico, hein? Ainda bem que eu falo bem português, porque essa frase eu não ia saber falar. WhatsApp é uma coisa que eu não usava. Não é que eu não gostava, é que eu não usava. Porque o francês não usa WhatsApp. O francês, ele tem SMS de graça. Então, por que usar WhatsApp? Isso é a mentalidade do francês. O francês, ele não é muito chegado à modernidade, coisas novas. É isso, sabe? WhatsApp, mas por quê? Não, já temos SMS, sabe? Só que o WhatsApp é muito melhor. O WhatsApp, você pode ter conversas de grupos, você tem possibilidade de mandar áudios, que deviam, por lei, ser limitado a 30 segundos, mas tem gente que insiste para te mandar podcast, mas mesmo assim é uma boa ferramenta. E eu acho que a gente deveria usar mais o WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa bacana. Quem usa o WhatsApp na França, na verdade, são pessoas que têm amigos de fora ou que moraram fora e se acostumaram, por exemplo, é o meu caso. Mas é isso, os outros não usam o WhatsApp e isso é uma coisa também que vocês usam muito, que é bacana. E um outro item são os carros. Antes de entrar nos carros e tudo isso, eu quando fui na Europa, eu fiquei chocado, mas os europeus gostam de celular velho, né? Você pode ver pessoas com poder aquisitivo que não tem iPhone, que não tem Android, tem assim uns celulares de umas marcas, umas empresas chinesas que ninguém conhece. Isso pode também se explicar porque culturalmente os franceses, assim como as pessoas da Europa, de outros países, não gostam do WhatsApp. Porque, claro, isso deve ser uma bosta, né? Esses celulares não devem ter muita internet, não devem ter muita aplicação. E é o que ele falou, né? Como tudo de graça, né? As ligações, os SMS, acabam nem utilizando, mas é uma diferença, né? Aqui na América, incluindo Estados Unidos e Canadá, nós sempre queremos ter o melhor telefone, mas eles não são assim. Eu não tenho carro, mas eu já tive 3. O Monza 95, que me custou 7 mil reais. Eu acho que já era muito caro. Que eu comprei logo que eu cheguei, era todo o dinheiro que eu tinha. Inclusive, eu
botei tudo nesse carro, aí depois eu tive um Uno Mille 2003 e depois eu tive um Peugeot. Tá falando sério? Que era um pouco melhor, mas também me deu bastante problemas. A piada já vem pronto, pode pôr tesoura à vontade. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas eu comecei a gostar de carro. Agora eu não tenho mais carro porque eu moro em São Paulo. Eu acho que é muito prático não ter carro, porque eu evito assim ter relações com o Detran, com os seguros e com os mecânicos, que são 3 instituições que eu odeio. Quando você conversa com um dos 3, que seja seguro, Detran ou mecânico, você tem uma chance de sair com um baita prejuízo. Então, não ter carro, eu acho maravilhoso nisso. Agora, eu confesso que eu comecei a gostar de carro em si, sabe? Da mecânica, do design. Eu vejo um belo carro passar na rua, eu olho, eu passei a gostar. Isso é uma coisa brasileira. Vocês gostam muito de carro. Eu também passei a gostar de moto. Eu tive uma moto, eu fiz a habilitação, inclusive, de moto, a carteira, né? Assim, aliás. Que burro, dá 0 pra ele. No Brasil, eu só tinha a habilitação de carros, eu fiz a de moto no Brasil. Eu tive uma moto, uma bis, durante 2 anos, aí depois eu tive um acidente. Mas um dia eu acho que eu vou comprar de novo uma bis, apesar que é visto como uma moto de mulher aqui no Brasil, mas é muito prático e é mais agradável, você tá pelo menos sentado na coisa. Então eu gosto disso, eu gosto. Antes de continuar com os carros, eu adoro o carro, gente, mas eu concordo com ele, é muito caro ter um carro no Brasil. Os impostos são muito caros, cara, o seguro é muito alto, os mecânicos são caríssimos, gente. Tipo assim, eu quando cheguei na primeira vez, eu falava como por que os brasileiros não têm carros maiores, né? Um país tão gigante, né? As pessoas deveriam ter costumes de comprar carro grande, igual que nos Estados Unidos, porque você tem que viajar horas e horas, todas as distâncias são absurdas. Depois eu vi essa coisa chamada IPVA, e esquece, entendi totalmente, né? E a gasolina também é cara. Não tanto em comparação à Europa, mas em comparação ao meu país é caríssimo. É uma coisa que é mais brasileira que francesa. Tem muita moto nas ruas brasileiras. Muito mais, com os delivery e tudo. Tem muito mais moto que na França. E tirando isso, eu gosto também da administração e da burocracia de vocês. É o quê? Não, eu estou zoando, eu realmente não gosto. Eu não gostava, eu continuo não gostando, mas não é pior que na França. Se isso puder te dar uma sossegada, na França também é terrível. Inclusive na França, eu acho que às vezes é até pior, porque dependendo, a gente ainda manda carta para cancelar algum serviço ou para administração, a gente manda carta manuscrita. O quê? Não acredito. Então, isso é muito chato, Mas em qualquer país isso é ruim. Não tem como fugir disso. Voilà, é isso. É uma bosta em qualquer país do mundo, mas uma coisa que eu gosto do Brasil é os aplicativos. Vocês têm uma rede de consolidação de dados e aplicativos que você pode utilizar, que ajuda muito as coisas, né? Muito diferente de outros países. Então, parabéns. Como sempre, pode se inscrever. Se você deixar um like, vai me ajudar bastante. Eu agradeceria se você puder fazer isso. Me ajuda, por favor. E se você for muito fã, qualquer coisa, compartilha este vídeo também, é uma coisa legal. Daqui a pouco eu vou pra França, daqui a pouco não, digo em breve, daqui 9 dias eu vou pra França. Eu farei muitos vídeos, então finalmente nesse canal vai ter muitos vídeos interessantes. Vou fazer vídeos. Aí eu paro, faço as palavras do Paulo Cabanes as minhas, gosto muito dele, então se vocês gostam dele e de mim, likeiem no vídeo, se suscrevam e assistam ao segundo vídeo que eu vou fazer dele, falando das coisas que ele gostava e não gosta mais, tá bom? Tchau, tchau, minha gente.